Qual é a sua missão nessa terra? Salve Maria Puríssima. Qual é a relação entre Adão no paraíso, meu pai, Domingos, que vive lá na Bahia, eu, você, com nosso Senhor Jesus Cristo? Tem uma relação, ou seja, algo em comum que se encontra nesses personagens, nessas pessoas. E a primeira relação é que todos estamos chamados a uma grande missão. E seria bom que você tivesse já o conhecimento de qual é a sua missão nessa terra. Porque uma vez que sabemos a nossa missão, nossa vida cambia, muda radicalmente. Tem um sentido. Passamos a viver como que não estamos aqui por acaso. Aqui viemos para algo bem concreto. E uma prévia e uma missão que todos temos, vamos dizer assim, uma missão universal que todos temos, é de ser pastor. E claro que depois cada um vai reconhecendo também uma missão mais própria, mais particular que cada um tem. E para que veja que todos somos chamados a ser pastor, voltarei um pouco no tempo lá no Jardim do Éden, quando Adão, criado primeiro que todos os homens, foi colocado naquele jardim que era como um lugar, um redil, onde ele tinha que cuidar, ele tinha que conhecer, ele tinha que nutrir. Essas são as características de um pastor. Quer dizer, conhecer o seu rebanho, cuidar dele e nutri-lo. Vejamos que Adão recebeu a Eva, por assim dizer, como a sua ovelha, aquela pela qual ele deveria cuidá-la. E uma característica também da ovelha que é, em geral, as ovelhas são frágeis, as ovelhas são inocentes, por isso que, ou seja, não depende delas mesmas para viver, de certa forma, por assim dizer, porque se vemos, Adão ao receber esse encargo, ele deveria, receber o encargo de cuidar de Eva, ele deveria cuidá-la, ele deveria, quer dizer, conhecê-la, e conhecer significa ter Eva como próprio, ela como, ele mesmo, assim como Eva saiu do lado de Adão, da costela de Adão, era um sinal pelo qual ele deveria ver a ela como algo próprio dele. Como que ele deveria cuidar dela como ele cuida da própria vida. Ao ponto que, se for necessário, ele deveria dar a vida dele por ela. Só que, infelizmente, ele não conheceu profundamente a Eva. E ele não cuidou de Eva porque, vemos, se ele cuidasse bem, ele não deixaria ela ser tentada pelo demônio, pela serpente, que em analogia com o Evangelho seria o lobo, que veio a devorar a Eva. Infelizmente, Adão não cumpriu bem sua missão de pastor. Não cuidou dessa ovelha que Deus tão carinhosamente deu a ele, porque Deus disse, não é bom que o homem seja só. Então, o que tem de comum também com todos esses personagens, como disse, a meu pai, que vive lá na Bahia. Meu pai, ele recebeu a missão também de ser pastor, mas pastor literalmente, porque até hoje ele cuida de ovelhas, e as ovelhas que ele cuida, eu vi que ele seguiu sempre praticamente os traços ou as recomendações de um pastor. Por quê? Nosso Senhor no Evangelho diz que um bom pastor, ele também está descrito no Antigo Testamento. O bom pastor, ele primeiro ele sana, cuida, cura as feridas das ovelhas. Ele leva
as que não podem mais caminhar, por assim dizer também. E se é necessário, ele dá a vida, o bom pastor ele dá a vida por suas ovelhas. Essas características, como também as características principais de todos os pastores, que é conhecer, cuidar e nutrir das ovelhas, eu vi que meu pai cumpriu a risca, ao pé da letra. Por quê? Quantas vezes vi ele conhecendo no sentido, ele tinha as ovelhas dele como próprio. Quantas vezes vi meu pai passando remédio nas ovelhas feridas para curá-las. Quantas vezes eu vi meu pai pegando os cabritos e dando mamadeira como uma criança, de certa forma, porque tinha cabritos que nasciam doentes e não podiam mamar diretamente da sua mãe, ovelha. E meu pai dava de mamadeira e eu achava aquele tão lindo. E o impressionante é que quantas vezes eu vi que essas ovelhas também tinham meu pai como pastor, porque eu pequeno, criança, não sabia, às vezes, creio que tinha começado a falar há pouco tempo e me admirava porque eu via que meu pai, ele não sei, 200, 300 metros, dizia uma linguagem dele lá e as ovelhas vinham correndo a meu pai. Podia estar onde for. Meu pai falava a sua língua das ovelhas e elas vinham porque ela sabia que meu pai ia dar alimento para elas. Quer dizer, meu pai nutria, dava alimento. E especialmente também eu via que meu pai cuidava no sentido de que ele não deixava que quando os lobos viessem matasse as ovelhas, mas sim defendia a todas elas. Esses são os rasgos, as características que eu vejo que meu pai levou muito bem em prática. Na prática, essa virtude de ser pastor. Mas também, claramente, vejo que ele também tem os filhos deles, meus irmãos também, que são ovelhas dele também, ele cuidou bastante. Volta agora para nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor também foi chamado a ser pastor. Só que ele bem disse, eu sou o bom pastor. Ele é o pastor, podemos dizer, exemplo, modelo de pastor. Porque ele conheceu as ovelhas, os seus apóstolos e todos nós somos suas ovelhas, ele conhece perfeitamente. Ele cuida ao ponto de dar a vida, como ele bem disse, e deu a vida por nós. E ele nos alimenta não com comidas, podemos dizer, passageiras, mas sim com o seu próprio corpo, na Santíssima Eucaristia. Nosso Senhor é o modelo de pastor. Modelo de pastor pelo qual, quando um dia você dizer, como eu devo ser um pastor de ovelhas? Recorda Nosso Senhor. Quantas vezes ele conhecia, buscava conhecer e tinha como próprio aqueles que Deus encarregou. E tanto ele dizia, eu não quero perder e não perdi nenhuma das ovelhas que tu me destes, Pai. Como também vemos o quanto ele nutria as suas ovelhas, quanto ele, por exemplo, quando ele foi a ser preso para ser morto no Jardim das Oliveiras, ele deixou que seus discípulos fossem como que eu sou o bom pastor, vocês minhas ovelhas, eu dou a vida por vocês, deixa que eu morra por vocês. E quanto isso tudo é prova de um bom pastor, um bom pastor. E que missão bela temos. Conheça você esta missão. Vocês somos chamados a ser pastores. E, de certa forma, eu tenho certeza absoluta que todos nós temos alguns uma, outros 12, outros 3, outros 100, outros 1000 ovelhas para cuidar. Que consiste esse cuidar? Que consiste quem é essas ovelhas? Eu tenho certeza que Deus encarregou
a cada um de vocês, a você que me escuta e me vê, uma ovelha a cuidar. Ao menos uma, eu tenho certeza que sim, deu. Mas depois que você vai analisar, vai ver que tem mais ovelhas. Pessoas pela qual Deus encarregou diretamente. Esta ovelha é dessa pessoa. E ela tem que cuidá-la. Ela tem que nutri-la. Ela tem que conhecê-la. Quer dizer, nós que somos chamados a ser pastores, temos que buscar, primeiramente, reconhecer as ovelhas que Deus nos enviou. E eu recomendaria a ti para escrever e ver aí quem são essas ovelhas e depois buscar meios para conhecê-la. Primeiro conhecer no sentido não somente intelectual, saber o nome, de onde é, mas também ter ela como próprio, dizer, essa pessoa eu vou cuidar dela como cuido da minha vida. E depois buscar nutri-la, quer dizer, alimentá-la. Como vai alimentar essa pessoa? Alimentá-la desde uma mensagem, desde um conselho, rezando por ela. E também, por fim, cuidá-la. Quantas ovelhas estamos vendo que estão como que descarriadas, como diz, sem rumo, porque falta um pastor que guia essas ovelhas. E para terminar, quero destacar especialmente aos esposos, aos pais, que são chamados a ser pastores. Estes sim, literalmente, já têm esta missão clara em sua vida, a missão de ser pastor. O que eu peço a você, pai, esposo, não caia no pecado de Adão, de fugir. Não caia no pecado de ser um mercenário ou aquele que cuida de ovelhas pelo pago, mas sim seja um bom pastor. Eu quero dizer, você que tem, primeiro, a ovelha que Deus te deu é sua esposa. Como você está conhecendo ela? Como você está cuidando dela? Como você está alimentando ela? Você dá, não só é necessário o dinheiro, a comida para casa, mas sim é necessário alimentá-la com afeto, alimentá-la com a sua presença, alimentá-la com umas flores. Compra umas flores, leva para ela e você vai ver o quanto ela vai se sentir a ovelha protegida. Quantas vezes você está cuidando de sua esposa? Quantas vezes deixa ela aí como que sem uma proteção da sua pessoa? Porque toda ovelha, especialmente mulher, é necessária e tem uma necessidade de se sentir protegida. E quantas vezes você busca conhecê-la? Tenha um tempo para pensar quem Deus elegeu para que você cuide dela, quem Deus elegeu como sua ovelha, como sua própria ovelha. E principalmente seus filhos também, filhos, eles são também suas ovelhas. E a esse cargo também as mães esposas estão chamadas a ser pastores dessas ovelhinhas que Deus vos confiou. Que grande é nossa missão. Termino recomendando a cada um, primeiro, busquemos conhecer quais são as ovelhas que Deus nos deu. Depois, buscamos conhecê-la, cuidá-la e alimentá-la. E também, como a Virgem Santíssima, que São Francisco chamava a Divina Pastora, também, junto com São José, ela que foi, ao mesmo tempo, ovelha de São José, que tanto cuidou dela, protegeu a ela, protegeu ao menino Jesus. Ela também, que a Divina Pastora, cuidou do Divino Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Buscamos esses exemplos e imitemos-los. A São José, pastor, que foi fiel à sua missão,
a Virgem Santíssima, Divina Pastora que cuidou do Divino Cordeiro, e esse Cordeiro que bem diz no Evangelho, eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida por suas ovelhas. Demos então nossas vidas às ovelhas que Deus nos confiou. E assim, tenho certeza, nossa felicidade será já grande aqui na terra e plenamente lá no céu. Salve Maria Puríssima!